Não é mistério algum que o mundo de investimentos é uma verdadeira sopa de letrinhas. Tem abreviação para tudo, letra para tudo, sigla para tudo. É até difícil memorizar cada uma delas. E é sobre uma dessas siglas que a gente vai falar no vídeo de hoje, que é uma das mais importantes, se não a mais importante, para você que está iniciando agora no mundo de investimentos, que é o CDB, o Certificado de Depósito Bancário. Ou, particularmente, como eu gosto de falar, é um investimento para você que cansou de ser um Zé Mané e só pagar juros para o banco, você começar a receber do banco ao invés de pagar a eles. E se você ainda não entendeu nada, pode ficar tranquilo que eu sou João Tonin e na Economia Ativa de hoje a gente vai falar um pouco mais de uma forma, uma maneira de a gente consegue investir o nosso recurso e fazer com que os bancos nos paguem, fazendo a gente ter recebimento de juros através deles. O CDB, ou o Certificado de Depósito Bancário, nada mais são do que títulos de dívidas do banco. Ou seja, o seu querido banco também precisa pegar recursos emprestados para poder financiar projetos e expandir a empresa, o próprio banco. E eles podem fazer isso de duas formas. Uma delas é recorrer a outros bancos, ou uma outra é recorrer aos investidores, recorrer a você. E assim eles podem emitir o CDB, que eles utilizam como uma forma de captar recursos de investidores. Dessa forma, eles pegam recurso emprestado e te devolvem futuramente acrescido de uns juros. Então, de maneira prática, um CDB nada mais é do que, por exemplo, quando você faz um financiamento. Concorda comigo que quando você faz um financiamento, o banco disponibiliza o capital para você e você tem que devolver esse recurso futuramente acrescido de uns juros? CDB é a mesma ideia, só que o processo é o inverso. É você emprestar seu recurso para o banco e o banco te devolve futuramente acrescido de juros. E entendido como funciona um pouco melhor o CDB, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque existe uma confusão muito comum quando a gente fala de CDB, que é confundir ele com o CDI. CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, só que ele nada mais é do que uma taxa de juros. Quando um banco empresta para outro banco, ele não é um investimento. O investimento é o CDB, o Certificado de Depósito Bancário. Caso vocês queiram entender melhor o que é o CDI, aqui no card eu vou deixar um vídeo que vocês podem entrar mais no detalhe e entender melhor o que é o CDI. E uma outra confusão muito comum das pessoas fazerem é entrar no vídeo e esquecer de deixar o gostei e também se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo daqui para frente. Então, vou dar um tempinho para vocês. Pode ir lá, se inscreva no canal e ative o sininho, que vai ser importante. Feito isso, galera, entendendo um pouco melhor como que funciona a lógica do CDB, vou passar para aqueles 3 tópicos que eu sempre comento de questão de rentabilidade, segurança e liquidez. E por se tratar de um investimento em renda fixa, a gente já sabe que tem uma previsibilidade maior nesses 3 pontos. A gente já faz aqui esses 3 pré-acordos. Então, iniciando aqui, falando primeiramente da rentabilidade em si, a gente tem aqui 3 formas. Uma delas é a pré-fixada, ou seja, no momento de contratação, a gente já vai definir uma taxa de juros e durante um tempo que a gente quer remunerar. Por exemplo, 10% ao ano durante 5 anos. Então, a gente já tem uma previsibilidade maior. Uma outra forma de remuneração é a pós-fixada. Ela agora é atrelada a um índice. Geralmente, esse índice é o CDI. Então, olha aí a importância de a gente saber a diferença dos dois. A gente vai estar trabalhando de acordo com que o CDI for variando. A gente não tem tanta previsão da remuneração, mas a gente sabe que o acumulado que tiver é o quanto que a gente receberá. E uma terceira e última forma é a questão híbrida. Quando a gente fala de forma híbrida, como o próprio nome sugere, tem uma forma aqui que é pré-fixada e uma outra forma pós-fixada. Geralmente a forma híbrida trabalha muito com investimentos atrelados à inflação. Dessa forma a gente sempre recebe aqui a variação da inflação do período mais uma parte pré, mais um percentual acima. E essa parcela pré-fixada é o que a gente chama de juros reais, que seria os juros acima da inflação. E sem sombra de dúvidas, dessas 3 formas, o mais comum da gente ver no mercado, ou até as pessoas fazerem investimento, é de uma forma pós-fixada. De fato, é o queridíssimo do brasileiro. Partindo para o segundo pilar, a gente falar um pouco agora de segurança. A segurança está diretamente atrelado à instituição que você investiu, ou seja, ao banco que você emprestou o seu capital.
Esse banco pode ser um banco fidedigno, que irá honrar com suas dívidas, ou pode ser um banco que pode vir a acabar falindo, ou é um banco que não honre com suas dívidas. Então o seu risco está diretamente atrelado a isso. E para a gente poder saber qual é um banco, qual é a instituição que tem um risco maior, ou qual é aquela que a gente tem realmente uma segurança, uma tranquilidade maior, a gente utiliza isso por meio de uma análise de crédito. Elas fazem uma classificação de rating, ou seja, elas vão avaliar o risco dessas empresas e classificar dentro de um certo nível, se são mais seguras, mais arrojadas. Então vão estar dando essa classificação pra gente. A tabela dessas agências, como elas fazem, tem uma leitura um pouquinho diferente do tradicional, não é simplesmente um número que eles dão, eles fazem em letrinhas. Vou pedir até pro Lucas deixar aqui uma imagem para vocês poderem ver como é que é. E se vocês quiserem entender melhor como faz a leitura, entender melhor como faz essa análise de crédito, comentem aqui embaixo que eu farei um vídeo para vocês explicando mais detalhadamente. E um outro fator importante que o CDB ele é um título de dívida de renda fixa emitido por bancos. Por ser de emissão bancária, a gente tem aqui a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que eu vou deixar também aqui no card um vídeo para vocês poderem entender melhor como funciona, mas em suma, eles conseguem garantir para você R$250 mil por instituição com limite de até 1 milhão. Então, caso o banco que você venha emprestar o recurso venha falir, esse órgão, o FGC, consegue te respaldar e devolver parte do seu capital se estiver dentro desses limites. E um ponto importante aqui, galera, geralmente uma premissa que a gente adota bastante nos investimentos é que quanto maior for o risco da instituição, ou seja, maior a chance dela te dar calote, geralmente maior a rentabilidade que a gente tem no título. Então é sempre importante a gente fazer uma análise de risco e retorno para ver até que ponto compensa o retorno que a gente teria no papel perante o risco dele. E por fim, falando agora do último pilar, a questão de liquidez. Para quem não sabe, liquidez é a facilidade que a gente tem para transformar o ativo, ou seja, o papel que você possui, em dinheiro novamente. Então a facilidade de a gente reaver o nosso recurso. Então quando se trata de liquidez, aqui fica muito a critério, muito a gosto do freguês mesmo, que a gente tem diversos prazos que a gente consegue trabalhar e diversas formas diferentes. A mais comuns é que a gente fala de liquidez diária, ou seja, você pode resgatar a qualquer momento sem nenhum prejuízo. Uma outra maneira é a questão de liquidez quando tem carência o investimento, que nada mais é do que um período mínimo que o investidor tem que manter esse recurso aplicado e depois pode resgatar sem nenhum problema. Então, por exemplo, deixar o recurso aplicado durante 6 meses e depois a liquidez é diária. Depois se resgata quando der vontade. E por fim, a gente tem aqui em questão de liquidez apenas no vencimento. Aqui a garantia de rentabilidade é apenas no vencimento mesmo. A gente não poderia estar resgatando antecipadamente. Na verdade, a gente até poderia resgatar antecipadamente, mas a gente estaria sujeito aqui ao que a gente chama de marcação a mercado. Ou seja, a gente estaria reprecificando esse título no mercado para ver o quanto que a gente estaria saindo com ele. A gente pode sair em um momento propício e conseguir realmente um retorno atrativo no ativo, ou como a gente pode ser que tenha um prejuízo na operação. E um outro ponto aqui na questão de liquidez, a gente tem uma premissa parecida também com questão de segurança, que quando a gente faz um investimento com um prazo maior, geralmente a gente exige uma rentabilidade maior, porque a gente vai demorar mais tempo para reaver esse recurso, então o nosso risco de não ver mais esse capital é maior. Então, a gente exige uma rentabilidade melhor e mais atrativa para você. Então, entendido melhor esses 3 pilares, eu quero deixar aqui agora algumas ressalvas em relação ao CDB. A primeira de todas, em relação a juros. Quando a gente fala de CDB, é comum da gente falar de recebimento do capital apenas no vencimento. Mas lembra que eu comentei que o CDB é parecido com um financiamento? No financiamento, geralmente você não tem aqueles pagamentos mensais. No CDB, a gente também pode ter essa premissa de ter pagamento de juros mensais, semestrais ou a cada determinada periodicidade. Realmente, o mais comum é ter realmente o pagamento apenas no vencimento, mas realmente para alguns títulos de CDB a gente consegue ter essa premissa, essa recorrência maior. E por fim, falando de uma parte um pouquinho mais chata, mas é importante a gente saber, porque afeta diretamente os seus investimentos, que são os custos. Os custos que a gente tem por trás de um CDB, que a gente não consegue, às vezes, fugir muito.
O primeiro custo que a gente tem, o mais comum, é a questão do imposto de renda. Esse é um sócio comum realmente no mundo de investimentos. Geralmente, sempre que a gente tem questão de algum lucro, a gente tem que fazer esse pagamento. O imposto de renda, ele é composto por uma tabela regressiva que começa aqui com 22,5% durante os primeiros 6 meses e após 2 anos chega na alíquota mínima de 15% sobre o lucro. Vou pedir para o Lucas daqui deixar aqui a tabela para vocês poderem ver com mais calma. E um outro custo muito comum que a gente também observa no CDB é o IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira. Esse é um pouquinho mais fácil da gente conseguir burlar e fugir dele, porque ele incide apenas nos primeiros 30 dias. Ele também é uma tabela regressiva, que eu vou pedir para o Lucas deixar aqui na tela para vocês poderem ver, mas eles começam nos primeiros dias fazendo um pagamento de 96%, 97% sobre a rentabilidade. No 30º dia chega a 3% e depois disso já não há mais incidência. E por fim, um último custo já não é tão praticado no mercado, mas vale a nossa atenção, são custos de negociação. Algumas corretoras, algumas instituições ainda insistem em fazer cobrança para você poder negociar na plataforma deles, poder negociar aqui ativos de renda fixa. Então vale a pena você ter essa atenção e verificar se vale a pena. Poxa, essa instituição, essa corretora tem tanta variedade de produto que compensa esse custo que eu estou sendo cobrado? Ou não, faz sentido eu trocar de corretora? Então é mais um ponto de atenção aqui. Esses são os 3 principais custos que a gente tem nas operações. Você que viu o vídeo até aqui já garantiu aquele selinho de não sou mais um Zé Mané e não só pago juros pro banco, vou começar a receber também. Eu peço que deixe seu gostei nesse vídeo, caso ainda não tenha deixado. Se inscreva no canal e também ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo daqui pra frente. E também peço para, caso você conheça alguém que faça sentido compartilhar esse conteúdo, peço que compartilhe para fazer parte dessa legião. Então, muito obrigado por você ver o vídeo até aqui e falou!